Pessoal, hoje eu quero falar sobre o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E a adoração, a questão da adoração também. Quero estar falando como adorar a Deus da maneira certa. Porque se nós falharmos na nossa missão, haverá duas testemunhas contra nós. E é disso que eu quero falar. Enquanto isso, pessoal, fica comigo. E eu tenho certeza que hoje você vai aprender a maneira certa de como proceder com a nossa vida para que nós não venhamos ser acusados por essas duas testemunhas. Enquanto isso, fica comigo. Pessoal, eu quero falar hoje sobre as duas testemunhas que irão se apresentar contra nós. Porque, meus irmãos, é necessário que nós venhamos ter uma vida de obediência a Deus, uma vida de compromisso com o Senhor e com a sua palavra, para que nós não venhamos errar e falhar na nossa missão. Porque quando nós erramos, nós falhamos na nossa missão, meus irmãos. A Bíblia diz que haverá essas duas testemunhas e essas testemunhas, pessoal, ela vai nos acusar. Então, e por isso é importante a gente aprender sobre o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição, a adoração, a questão da adoração, adorar a Deus como? Como nós vamos adorar a Deus? Em espírito e em verdade, mas como é em espírito e em verdade? Quais as regras dessa adoração? Porque Deus não recebe a adoração de qualquer jeito se nós quebrarmos princípio, que estando na verdade e não negligenciando a verdade. Então é disso que eu quero falar. Pessoal, enquanto isso, em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, diz assim, olha, hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós, e te propus a vida ou a morte, a bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então hoje tomo o céu e a terra como testemunha contra vós, e te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Meus irmãos, que forte, hein? Aqui a gente vê que Deus ele trouxe essa palavra contra o povo, a nação de Israel, porque o povo, a nação de Israel, era um povo muito rebelde, muito insubmisso. Meus irmãos, pensa num povo rebelde, insubmisso, era o povo de Israel. Quando Deus falava para não fazer, eles faziam. E quando eles faziam, Deus advertia, Deus tratava com eles e eles tornavam de novo a fazer. É como uma criança, né, meus irmãos? Uma criança, quando você fala assim com ela, ei, não mexe aí, a criança, você acabou de falar, ela vai lá e mexe naquilo. Ei, não coloque a mão nisso. Ela vai de novo e coloca a mão. E aí coloca a mão, aí depois chora, né? Aí as consequências da desobediência. Assim também era o povo de Israel. Deus, ele alertava o seu povo através dos profetas, enviava os profetas
para corrigir, para trazer a palavra para o povo andar na direção e no caminho do Senhor. O povo não dava ouvido aos profetas, Deus levava ao cativeiro, Deus punia o povo pela sua rebeldia. De a pouco estava de novo cometendo os mesmos erros. Que nação difícil, hein, meus irmãos? E aí, meus irmãos, a gente vê que quando Deus ele traz essa palavra para o povo de Israel, olha, o céu e a terra vão testemunhar contra vós. Por quê, meus irmãos? Na lei era necessário 2 testemunhas. Sempre foi assim na lei mosaica, lei mosaica ou lei de Moisés, tinha que ter 2 testemunhas. Então, para que tivesse validade, tinha que haver 2 testemunhas. Mas só que como? Mas quem mais queria testemunhar se Deus trouxe essa mensagem para um povo, para uma nação que é rebelde, insubmissa? Quem que testemunharia contra o povo, a nação de Israel, se outrora eles falhassem? Deus trouxe essa palavra para eles. Olha, agora os céus e a terra vão servir de testemunha contra vós. Os céus e a terra agora que vão testemunhar contra vós. E eu propus aí, deixei para vocês o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o da maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aí, meus irmãos, a gente vê que como Deus ele tratava com o povo de Israel, que era um povo rebelde e insubmisso. Por Deus saber que eles voltavam de novo a cometer os mesmos erros, mas Deus trouxe essa palavra para advertir, mas tinha que haver 2 testemunhas. E Deus diz, olha, agora eu tomo o céu e a terra como testemunha. É eles que vão testemunhar em favor seus, porque agora eu coloquei sobre a decisão de vocês, para vocês escolherem. Está aí o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e da maldição, e vocês que têm que escolher. Porque se as suas escolhas forem erradas, estiver embasada erradamente, os céus e a terra irão testemunhar contra vós. Que profundo, hein, meus irmãos? Assim era o povo de Israel. Meus irmãos, enquanto isso, já convido você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já comenta, compartilha. O povo de Israel era um povo rebelde. Deus punia eles, de a pouco estavam de novo cometendo os mesmos erros. Deus punia, levava ao cativeiro. Deus usava da própria rebelião deles para corrigir eles, e eles tornavam de novo fazer o que Deus reprovava. E aí, meus irmãos, Deus já disse para eles, olha, agora a decisão está com vocês. Vocês agora vão escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Por quê, meus irmãos? As nossas escolhas têm um peso muito grande. Porque se as nossas escolhas, se as nossas decisões forem certas, os céus e a terra, eles vão testemunhar contra nós. Porque se nós errarmos, se nós falharmos, os céus e a terra vão testemunhar contra nós. Assim como foi com o povo de Israel, Deus diz, olha, eu trago a minha palavra para vocês, vocês não dão ouvido, mas eu tenho as minhas testemunhas que vão acusar vocês. E ali, meus irmãos, assim também é na nossa vida.
A nossa vida, quando nós pegamos essa passagem para nós trazer, aplicar para a nossa vida espiritual, a gente vê que tem o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção, o caminho da maldição. O caminho está na nossa escolha para nós decidirmos. E se as nossas escolhas forem erradas, os céus e a terra, eles testemunharão contra nós. Que profundo isso, hein? Meus irmãos, o caminho da vida, o que ele traz para a nossa vida? O caminho da vida, quando nós escolhemos o caminho da vida, a vida se fala de bênçãos do Senhor. O caminho da vida se fala de obediência ao Senhor e à sua palavra. O caminho da bênção requer renúncia, abnegação. Sabe, nós deixarmos a nossa vontade da carne, a vontade humana, para nós vivermos uma vida na dependência do Senhor, uma vida na plenitude do Espírito Santo, confiando que é Ele que direciona, é Ele que governa, é Ele que faz na nossa vida. Por isso, meus irmãos, o caminho da vida, ele é o caminho da obediência. Não tem como ter vida com Deus, não tem como ter vida eterna, se nós não tivermos uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de santidade. Agora, tem o caminho também da morte. A morte, meus irmãos. Quando se fala da morte, não se fala de coisa boa. Se fala da perca, da salvação. Se fala da nossa vida que não foi segundo a vontade e o querer do Senhor, e aí nós fomos reprovados. Vamos ser reprovados. Porque a vida, sim, essa é a vida eterna. Agora, o da morte, quando se fala morte, se fala de reprovação. Se fala de condenação, aonde vamos passar a nossa eternidade. Isso é muito sério. E os nossos caminhos, as nossas atitudes, se ela for voltada para a vida de obediência, de renúncia, de santidade, uma vida voltada para o Senhor, essa é uma vida de bênção. Se torna uma vida na dependência do Senhor, na qual Ele direciona tudo na nossa vida. E quando a nossa vida ela é de obediência ao Senhor e à sua palavra, flui as bênçãos do Senhor na nossa vida. E aí, por isso Deus diz a vida e morte, mas também a bênção e a maldição. Porque se outrora a nossa vida não for voltada para a vida de obediência, vida de santidade, vida de renúncia, vida voltada para a palavra, meus irmãos, não tem bênção na nossa vida. Mas se a nossa vida for uma vida de obediência, as bênçãos correrão atrás de nós, meus irmãos. Não haverá necessidade de ficar como muitos crentes imaturos, correndo atrás da bênção como se pegasse, abocanhasse, fosse fácil de alcançar, mas não é assim. As coisas no reino espiritual, quando nós estamos debaixo de obediência, nós temos a bênção do Senhor. Quando nós vivemos uma vida voltada para a vida espiritual, para a vida de Deus, Deus ele abençoa e flui as bênçãos do Senhor na nossa vida. Por isso é importante a cada dia nós vivermos plenamente para o Senhor. E com isso, meus irmãos, a nossa vida será uma vida abençoada, será uma vida de bênção. Quando se fala as bênçãos do Senhor, é o cuidado de Deus sobrenatural. É Deus abençoando, é Deus prosperando, é Deus dando sabedoria, é Deus dando a paz em meio à adversidade, em meio à aflição, em meio às lutas. Sabe, meus irmãos, essa é uma vida que Deus ele quer que nós vivamos, uma vida voltada para a vida, não para a morte. Porque se nós levarmos a nossa vida
de qualquer jeito, de qualquer maneira, a nossa vida se transformará numa tragédia. A nossa vida será uma tragédia, será a morte. A morte, meus irmãos, a morte é a condenação. A morte, meus irmãos, é quando não tem a bênção de Deus. É quando nós não cumprimos a sua palavra. Deus, ele cumpre com as promessas dele se nós andarmos alicerçados na sua palavra. A nossa vida será uma vida abençoada, produtiva. Ainda que lutando, ainda que debaixo das lutas, das tribulações, mas Deus abençoando, fortalecendo, nos dando sabedoria. Essa é a vida que Deus quer que nós vivamos. Uma vida e uma vida de bênção. E, meus irmãos, a vida, ela proporciona o cuidado de Deus. A vida, ela flui o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo, ele flui, ele nos dá paz, ele nos dá o amor, ele nos dá alegria. Ainda que em meio às lutas e às adversidades. Agora, meus irmãos, a morte. A morte, meus irmãos, é o desastre. A morte não é nada dá certo. A morte é tudo que você faz fica travado. Nada flui, as coisas não fluem na sua vida. São coisas ruins, só coisa ruim. Você só vê tragédia. E no final, a condenação. Por isso, meus irmãos, há o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E quando nós, meus irmãos, andamos obediente ao Senhor e à sua palavra, as bênçãos do Senhor estão sobre nós e a nossa vida. Aonde, se você pegar, olha, vida e morte, bênção e maldição. Se você fazer uma anotação, coloca assim, vida e coloca morte. Depois, bênção e maldição. Primeiro está a vida. E depois, logo abaixo, a bênção. Porque a vida com Deus, ela produz bênção. A obediência a Deus produz bênção. A vida de renúncia, de santidade, produz na nossa vida bênção. Uma vida de morte, de desobediência, uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, produz morte. E a morte gera em nós a maldição. Não faz o que o Senhor ordenou, estamos debaixo de maldição. Não obedecemos a sua palavra, estamos debaixo de maldição. Não cumprimos com a sua palavra, não tem bênção não. Por isso, meus irmãos, a coisa é séria. E Deus disse em Deuteronômio 30:19, o céu e a terra como testemunha contra vós. Se as nossas escolhas, meus irmãos, forem boas, certas, corretas, uma vida voltada para o Senhor de obediência, os céus e a terra se alegrará. Os céus e a terra vai ficar assim, ei meu filho, olha, faz isso mesmo, tá certo, parabéns, é assim mesmo. Mas se você errar na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, os céus e a terra vai ficar assim, ixi, vou ter que ir contra vós, vou ter que te denunciar, vou ter que testemunhar contra vós. Eu tô aqui de olho nas suas atitudes. Se forem boas, ok. Mas se não forem legal, não for certa, não for correta, não for segundo a vontade e o querer de Deus, olha, nós vamos ter que testemunhar contra vós.
E assim foi essa mensagem, essa palavra de Deus com o povo de Israel, que era um povo insubmisso, um povo que não obedecia, era um povo que todas as vezes Deus falava para não fazer, eles voltavam e cometiam os mesmos erros. E Deus diz, olha, agora vocês prestem atenção, é o céu e a terra agora que vão testemunhar contra vós, porque... E outra, tá aí para vocês decidir, a vida, a morte, a bênção ou a maldição. E ali, meus irmãos, a gente vê que como Deus, ele é maravilhoso. Ele dá a oportunidade de nós escolhermos a vida de obediência, a vida voltada para Ele, uma vida abençoada, uma vida onde as bênçãos do Senhor fluem na nossa vida. Aonde nós temos uma vida de milagre. Você que tem uma vida de milagre é porque as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Aonde tem bênção é porque Deus ele está com as mãos estendidas. Aonde nada está dando certo, aonde só tem erro, aonde só tem fracasso, aonde só tem tristeza, aonde só tem luto, aonde só tem pano de saco. Oh, meus irmãos, assim era o povo. O povo, quando Deus trazia uma mensagem para eles, Deus exortava, Deus queria que eles mudassem. Deus queria que eles endireitassem. Mas como aquele povo, aquela nação era tão rebelde, eles ficavam pouco tempo, daí a pouco estava de novo cometendo os mesmos erros. Deus punia. A gente vai ver que todas as vezes que o povo de Israel saía fora da palavra do Senhor, Deus ele punia. Deus ele não deixava sem o castigo. O castigo de Deus ele sempre vem para aqueles que não têm uma vida de bênção. Porque aquele que não obedece não tem como ter bênção. Olha, Deus diz assim na palavra, mas as pessoas estão fazendo assim. Não, eu quero do meu jeito. E depois acham que Deus tem prazer e que Deus vai abençoar. Não, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que fazer na minha vida. Eles querem uma bênção forçada que Deus não vai dar. Deus ele não vai contra a sua palavra, Deus ele não quebra princípios. Deus ele não quebra princípio, meus irmãos. É importante a gente atentar para isso. Por isso, meus irmãos, aquele que anda obediente, obedece ao Senhor, à sua palavra, você pode ter certeza, o seu caminho, a sua vida será uma vida abençoada. Aonde você passa, aonde você coloca a planta dos teus pés, a sua vida é abençoada. Aonde você coloca a planta dos pés, faz a diferença. Aonde você está no seu trabalho, você faz a diferença. Aonde você chega, você faz a diferença. Na sua igreja, no lugar aonde você está, você faz a diferença. Porque Deus ele está cuidando de você. Porque você está tendo vida com Ele. Uma vida com Ele é uma vida de bênção. É uma vida de obediência. Você obedece, Deus abençoa os seus caminhos. Ele abençoa os seus passos. O que você faz, o que você coloca as tuas mãos, Deus abençoa. Abençoado serás. Meus irmãos, que coisa profunda. É quando nós voltamos para a palavra do Senhor. E outra, se nós vivemos uma vida voltada para a vida de Deus, a vontade de Deus, gerando em nós as bênçãos do Senhor, não há necessidade de nós ficarmos correndo atrás das bênçãos, não. Sendo como cristãos, crentes imaturos, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar. Não, não é assim. Porque, meus irmãos, Efésios 1:3 vai dizer que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais.
A Bíblia diz que Ele nos abençoou, não é que não vai abençoar, não, já fomos abençoados. As bênçãos do Senhor têm sobre a sua vida, mas é porque você não está colocando em prática. Porque você está quebrando o princípio, porque se você não quebrar princípio, ter uma vida de obediência, as bênçãos do Senhor fluirá sobre a sua vida. Porque Ele já te abençoou. Mas por que não está dando certo? Porque então você outrora está quebrando princípios. Você não está obedecendo, você não é obediente à palavra de Deus. Porque se você é obediente à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Em tudo que você faz tem as bênçãos do Senhor. Deus, Ele estará a todo momento cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele nos abençoou. Mas o que falta é nós tomarmos posse, se posicionarmos na palavra, voltarmos para a palavra, para que essas bênçãos sejam abdicadas, seja sobre as nossas vidas. Muitos não têm tomado posse porque quando se fala em voltar para a palavra de Deus, muitos já não têm nem mais amor, apreço mais pela palavra. Muitos estão como o povo de Israel. Deus deu a palavra e aquele povo já deixou a palavra de lado. Muitos hoje vivem o evangelho do seu eu, do seu ego. Não, a palavra está assim, mas eu não quero assim não gosto assim não. O evangelho do seu eu, o evangelho do seu ego. E não é assim, meus irmãos. Como? E depois, Senhor, minha vida está dando errado. Senhor, meu casamento está errado. A minha vida está assim. Senhor, minha vida nada tem a bênção do Senhor. Nada é próspero, Senhor. É só luta, é só tristeza. Meus irmãos. Porque você não tem se posicionado na palavra do Senhor. Porque a partir do momento que você se posicionar, a sua vida diante de Deus, debaixo de uma vida de obediência à sua palavra, os céus e a terra não irá testemunhar contra vós. O céu e a terra, eles vão se alegrar quando você fazer o que é certo. Mas se você fizer errado, se você não posicionar, se você não fizer o que é correto diante de Deus, o céu e a terra vão testemunhar contra vós. Meus irmãos, Deus, Ele já nos abençoou. Mas por quê? Quantas vidas, quantas pessoas foram abençoadas, mas não estão entrando no legado da palavra porque Deus, Ele não quebra princípio. Se você obedece a Deus, você tem a bênção na sua vida. Mas se você não obedece, você tem maldição. Meus irmãos, depois não adianta você ficar, Deus, abençoa meu casamento, abençoa minha vida, abençoa minha casa, se você está quebrando o princípio. Se você faz diferente do que Ele deixou, do que Ele ordenou, e depois você fica querendo abdicar aquilo que outrora Deus não vai contra a sua palavra. Porque Deus, Ele não quebra princípio. Você vive uma vida de desobediência e depois fica querendo bênção. Faz errado e depois, Deus, me abençoa. Deus, me ajuda, Senhor. Deus, sim, Ele pode te ajudar, mas pela sua infinita graça e misericórdia. Mas nós não podemos negligenciar sua palavra. Por isso, meus irmãos, a maldição, a morte se trata da condenação. E a maldição é quem não obedece. Quem não obedece está sob maldição. Deus não abençoa aquele que não obedece, aquele que não se posiciona de maneira correta com a sua palavra. Não precisa você ficar aí
querendo que Deus abençoe, porque Deus ele não quebra princípio. E os céus e a terra vão testemunhar contra nós. Se as nossas atitudes não forem certa, coerente, correta, os céus e a terra vão testemunhar contra nós. E o caminho, meus irmãos, ou é o da vida ou da morte, ou é o da bênção ou da maldição. E nós, irmãos, devemos saber que se as nossas escolhas forem erradas, os céus e a terra vão testemunhar contra nós. Assim como Deus diz assim para o povo de Israel, olha aqui, ó, não adianta mais falar com vocês, agora a minha testemunha contra vocês, agora vai ser os céus e a terra. Meus irmãos, até interessante isso, né? Porque a gente vê que era um povo rebelde, insubmisso, na lei tinha que haver as testemunhas, e Deus diz assim, olha, agora sabe quem que eu vou arrumar para testemunhar contra vocês? Se vocês não andar, se vocês andar certinho, ó, vai ter vida e vai ter bênção. Se vocês andar errado, vai ser morte e maldição. E outra, eu não vou abençoar suas descendências, não. Não tem bênção, não. Acha que eu vou abençoar vocês quebrando o princípio? Eu não vou abençoar suas descendências, não. Agora, se vocês fizerem o que é certo, vocês vão ter a vida e vão ter a bênção sobre a vida de vocês. E sobre a sua vida, se você obedece, se você é obediente, se você não quebra princípio, a palavra, as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Talvez você está aqui vendo esse vídeo, Deus manda te dizer assim, olha, filho meu, filha minha, veja, tudo que você coloca as mãos tenho eu abençoado. Aonde você coloca a planta dos teus pés, chego eu contigo. Estou eu à sua frente, abençoando, abrindo os caminhos, quebrando as muralhas. Porque sobre a sua vida estão as minhas bênçãos. Porque você não tem quebrado o princípio, porquanto eu te abençoo, porque tu não quebraste o princípio. O Senhor manda te dizer assim. Por isso que o que você coloca as mãos, o que você faz, se torna uma bênção. A sua vida é uma bênção. O seu ministério é uma bênção. Porque você não tem quebrado o princípio. E a chave, meus irmãos, que eu quero deixar para a nossa meditação. O caminho da vida é o caminho da bênção. O caminho da vida, vida com Deus, obediência, renúncia, abnegação, é o caminho da bênção. Alicerçado na verdade, na palavra, é uma vida de bênção. Quando você obedece a Deus e a sua palavra, você tem as bênçãos dele sobre a sua vida. E você pode clamar que ele te ouve. Agora, se você faz ao contrário da sua palavra, não adianta, meus irmãos, porque Deus não quebra princípio. Ah, Senhor, a minha vida está assim. Olha, meu filho, eu deixei a minha orientação para você, olha, eu te orientei assim, olha aqui. E você, filho meu, fizeste diferente da minha palavra. Eu não tenho compromisso com a palavra do homem, não. Eu não tenho compromisso com a palavra mal usada, mal interpretada, adulterada, a palavra de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque sou eu fiel nas minhas palavras. E guardo eu as minhas palavras. E por isso, muitas das vezes, você não tem
Você não tem tido uma vida de bênção porque você tem negligenciado a palavra. E depois fica, ah, Senhor, Deus ensina assim na palavra, né? Aí você está fazendo assim, né? Você está fazendo do seu jeito, né? Não tem como ter uma vida de bênção, meus irmãos, se você negligenciar a palavra. A sua vida será uma bênção que te levará você para a vida e a vida eterna. Se você vive uma vida de obediência, ela fluirá na sua vida. Um canal de bênção. Uma vida que você vai viver no sobrenatural de Deus. Eu acredito que você possa fazer uma reflexão na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem proporcionado na sua vida? A sua vida é como um celeiro, aonde você chega a diferença. Em tudo que você coloca as mãos, as bênçãos do Senhor estão sobre você. Porque você não tem quebrado o princípio. Continue assim. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Não quebra princípio. Porque senão, se você viver a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, o céu e a terra testemunhará contra vós. E olha, meus irmãos, até interessante a maior parte das Bíblias traduziu céu, né, na tradução. Mas a palavra que é da língua hebraica é céus, sempre é céus, sabe? Então, assim, mas as traduções em várias partes, quando coloca céu, você pode saber que a palavra céu ela é no plural. Céus. Tá ok? E por isso, meus irmãos, outro ponto que é importante, sabe? Quando a gente pega João, no capítulo 14, verso 6, que Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Eu quero trazer isso porque isso é muito importante. Todas as religiões querem chegar até Deus ou buscam a Deus. Tentam buscar a Deus, alcançar a vida eterna. Alguns até não crê, mas tentam a sua divindade por meio da sua divindade, outros por crença, outros por traduções que não são a certa, correta, outras por negligenciar, não entender o texto, não fazer o bem uso do texto na interpretação do texto. Porque, meus irmãos, Deus, quando ele deu a sua palavra, Deus não quis dar vários sentidos para um texto. Sabe, meus irmãos? Só que hoje nós estamos num tempo que cada um quer dar o sentido o que bem entende a palavra de Deus. E outrora não é assim que Deus quer. Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele estava dizendo? Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é, Jesus estava querendo dizer que aquilo outro, não tem outro sentido para esse versículo. Sabe? Exceto quando a gente pega a palavra de Deus nas parábolas, por exemplo, né? Então, a gente precisa entender que Deus, o objetivo dele não foi trazer confusão para nós, não. Olha, eu acho que é assim, olha, não, o texto está dizendo assim, ou outra religião diz assim, olha, o outro diz assim, olha,
O catolicismo diz assim, o outro diz assim. Não, a vontade de Deus, meus irmãos, quando ele diz na sua palavra, o sentido do texto é um só. Nós não podemos ficar cada um pensando de um jeito, de maneira diferente. Sabe? É igual, meus irmãos, eu sempre falo o sentido do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí quando você pega o Salmo 23, qual é o sentido do texto? Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você em meio às lutas, em meio às adversidades. Não tá. Aí você vai ficar buscando outro sentido. Qual o sentido? Que outro sentido você vai buscar? Que Deus, ele cuida de nós, ele nos sustenta. Se você vive uma vida de obediência, ele te sustenta. Ele te supre, ele não deixa te faltar. É o cuidado de Deus. Aí, meus irmãos, a gente vê que ficam tentando pegar, cada um entender o texto de um jeito, e isso tem levado as pessoas para longe de Deus e de Jesus Cristo. Essa não é a vontade de Deus. Outrora eu já vi pessoas falando, não, a palavra de Deus, cada um entende. Não é essa a vontade de Deus, não. Deus não, quando ele diz uma coisa, só tem um sentido naquele texto. Não tem vários sentidos, não. Jesus, quando ele diz ele é o caminho, a verdade e a vida, qual é o sentido desse texto? Caminho, verdade e a vida, não tem outro, não. Sabe? Então, meus irmãos, as pessoas hoje têm errado por não voltarem para a palavra e negligenciar. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem como, meus irmãos, nós ter vida com Deus se nós não estivermos alicerçados na verdade que é Cristo. Cristo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que é a verdade? Deus, ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. Jesus diz que ele é a verdade. E aí, meus irmãos, não tem como nós adorarmos a Deus, nós buscarmos a Deus, ter uma vida de bênção, se nós não estivermos alicerçados na palavra, alicerçado em Deus, na sua palavra e em Jesus. Porque se nós não estivermos em Jesus, é o que todas as religiões tentam, almejam, querem chegar até Deus, mas outras até negligenciam Jesus, mas Jesus diz que ele é o caminho, ele também é a verdade. E é ele que gera, que produz a vida eterna. Não tem salvação se não estiver em Jesus ou se negligenciar Jesus, a sua verdade, a sua palavra. A mensagem é simples. Não tem como. E aí todas as religiões, outrora outros não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Como buscar chegar diante de Deus se negligencia o seu Filho? Se não vê o Filho como o autor e consumador da nossa fé, na qual nós vamos ser salvos, na qual nós estamos salvos, na qual nós buscamos a salvação. Meus irmãos, a coisa é muito mais séria do que a gente pode pensar. E todas as religiões querem chegar até Deus. E outrora muitos estão nem aí, outros, tem uns, meus irmãos, que não tem nem Bíblia. Outros não tem nem palavra. Outros, a cada dia as Bíblias estão sendo mudadas, alteradas, atualizando, editando, corrigindo lá, melhorando aqui para o homem entender, aí perde o sentido do texto, aí as variantes que são várias acaba se perdendo, aí diante já passou para, por, em cima, aí como diz, o que Jesus quis dizer? E aí, meus irmãos, não tem como nós termos uma vida, um caminho de bênção, se nós não voltarmos para a palavra. Se nós não voltarmos para Jesus, que ele é a verdade. Ele é o centro da nossa vida. Jesus é tudo que nós precisamos e a nossa vida nós não podemos negligenciar
o Senhor e a sua palavra. Todos querem chegar diante de Deus. A corrida é todos querem alcançar Deus, mas muitos negligenciando a sua verdade, a sua palavra, negligenciando Jesus e a sua verdade que ele trouxe para nós, para nossa exortação, para nossa correção, para colocarmos na posição que Deus quer, para que outrora nós venhamos ter direito à vida eterna. Por isso, meus irmãos, as testemunhas contra nós, os céus e a terra. Se nós andarmos certo, coerente, fazer o que Deus agrada, os céus e a terra se alegram. Mas se nós fizermos ao contrário, meus irmãos, os céus e a terra vão, olha agora, nós vamos ter que testemunhar, nós vamos ter que dizer, olha, vocês fizeram errado. Olha, esse povo, essa nação fizeram errado. Olha, a minha igreja fez errado. Olha, nós estamos aqui, para acusar vocês, sabe? Por isso, meus irmãos, o caminho de vida ou da morte, o da bênção ou da maldição, sabe? Jesus, ele disse em João 4:23, que é necessário que nós venhamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. João 4:23, em espírito e em verdade. E para que a nossa adoração venha chegar diante de Deus, que todas as religiões buscam algum Deus, alguns deuses, então é necessário que, para que a adoração venha chegar diante de Deus, ela esteja na verdade que é Cristo. E sem essa verdade que é Cristo, não tem adoração para Deus, não. Não adianta achar que sua adoração vai chegar a Deus negligenciando Jesus, deixando a palavra de lado, negligenciando a palavra, que eu estou adorando a Deus. Não chega, não. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa mensagem ela é profunda, porque Ele é o caminho para a salvação. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o centro. E é Ele, somente através da sua morte na cruz, que gera em nós a vida eterna. Porque outrora nós já nascemos condenados. O pecado de Adão veio sobre toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e não há um justo sequer. Meus irmãos, nós nascemos condenados. Todos nós nascemos condenados. Nós nascemos condenados. O meio de livrar dessa culpa, dessa condenação, só é através do Filho, do caminho, da verdade e da vida. A vida com Deus, porque outrora nós estávamos condenados, é através da justificação de Jesus Cristo, do seu sangue vertido na cruz do Calvário, para aqueles que o receberam, para aqueles que o tiveram fé nele, que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, a sua vida, o seu caminho tem que ser um caminho de vida, para que a sua vida possa ser um canal de bênção, para que a sua vida possa gerar bênçãos, para que a sua vida, aonde você chega, aonde você coloca a planta dos seus pés, tudo que você pega para fazer, tenha a bênção de Deus. Porque Deus, meus irmãos, ele agrada. Eu acredito que Deus fica olhando assim para cada um que está fazendo certinho, de acordo com a sua palavra, e ele olha e fala assim, oh meu Deus, eu tenho prazer nesse meu filho, nessa minha filha. Porque verdadeiramente ele me ama. Ah lá, eu estou vendo que ele está tendo dificuldade para tomar posse da minha palavra. É duro, é difícil, mas olha lá, ele está esforçando, labutando para que ele possa estar na posição que eu quero. E por isso agrado eu, tenho prazer nele. Por isso estou eu com as minhas mãos estendidas, abençoando, dando sabedoria, dando a paz. Sabe, eu acredito, meus irmãos, agora Deus, quando ele olha, vê a gente fazendo tudo errado, fazendo fora da sua palavra, ele deve olhar e falar assim, E nós, meus irmãos, não tem jeito.
Paulo, ele diz em a carta aos irmãos de Tessalonicenses que os insubmissos ao evangelho de Cristo serão banidos da face do nosso Deus. Aos insubmissos ao evangelho de Cristo. Isso é profundo. Aquele que não obedeceu o evangelho de Cristo vão ser banidos da face de Deus. Por isso, meus irmãos, a coisa é séria. Não é achar que vai levar a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e vai achar assim, olha, Deus vai me alcançar. Mas para que nós venhamos ser alcançados por Deus, nós temos que esforçar, porque não é fácil, não é fácil. Porque agora, você imaginou, meus irmãos, a gente ser banidos da face de Deus? Sabe, meus irmãos, por isso, meus irmãos, a gente deve atentar sempre para a palavra do Senhor. O caminho, a verdade e a vida. Sabe? Não tem como nós ter uma vida de bênção se nós negligenciarmos a palavra, se nós não voltarmos para a palavra, se nós negligenciarmos Cristo, que é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem como ter salvação sem Jesus. Pode qualquer religião buscar, tentar chegar a Deus, mas negligenciando Jesus e seu Filho, não tem como. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ai daquele que não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Quando chegar naquele grande dia, os céus e a terra vão testemunhar. Olha, esse aí, ó, tá aí, ó. Esse aí não aceitou o Filho de Deus, não. Vão testemunhar contra nós. Por isso, meus irmãos, a nossa vida tem que ser embasada na palavra do Senhor. A nossa vida não pode ser levada de qualquer jeito, de qualquer maneira. E eu que já quero encerrar essa palavra. Tem o caminho da bênção e o da maldição. O caminho da vida e o caminho da morte. Cabe a cada um de nós escolhermos qual caminho nós vamos andar e seguir. Porque os céus e a terra vão testemunhar contra nós. Assim como Deus diz assim para o povo de Israel, a partir de agora vai ser o céu e a terra que vão testemunhar contra vocês. Porque eu canso de falar com vocês, eu oriento vocês, mas vocês são rebeldes, insubmissos e não tem jeito. Todas as vezes que eu falo com vocês, vocês voltam de novo. Mas agora a minha sentença é essa: os céus e a terra vão testemunhar contra vocês. E para a nossa vida, nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, que nós devemos também andar certo, fazer o que é certo, andar segundo a palavra de Deus, para que também não possa ser achado culpa, falha em nós. Para que não também o céu e a terra também não venham testemunhar contra nós. Olha, esse aí fez errado, olha, não reconheceu o Filho de Deus, não. Você imaginou, meus irmãos? E sempre que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, meus irmãos, pela graça, favor imerecido, somos salvos, mediante a fé. A salvação se dá como? Por meio da fé. A salvação não é comprada, não é ir lá, vou lá comprar, eu tenho 10 mil, vou lá pagar, né? Eu vou lá comprar um pedacinho no céu. Não é assim, não se dá assim.
A salvação, o único instrumento é reconhecer Jesus como Filho. E pela fé, a salvação você tem que ter fé. Não, eu reconheço o Filho de Deus. Essa é a chave. Pela graça, favor imerecido. Sois salvo mediante a fé. A salvação se dá por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque é Deus que nos alcança. Nós não tem, o homem no pecado, ele não tem condição de voltar para Deus, não. O homem no lamaçal do pecado, ele não tem como se limpar, se autolimpar, não. Se não for Deus, se não for a obra do Espírito Santo, não tem como não. Sabe, meus irmãos, é dom de Deus, é Deus que alcança. O homem, nas profundezas, não tem como ele sair de lá sozinho, não. Sabe, nós nascemos condenados, a humanidade toda nasceu condenada. O pecado de Adão veio sobre toda a humanidade. Nós estávamos condenados, o Senhor nos alcançou, aqueles que creem no seu nome. Esta é a palavra, esta é a verdade. E por isso, meus irmãos, eu já encerro essa palavra. E já quero te agradecer, você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que esteve comigo, você que está aí comigo sempre em audiência, sabe? Deixa aí para mim nos comentários se você tem buscado o caminho da bênção, se você tem esforçado, ou se na sua vida está precisando você voltar para o Senhor e para a sua palavra, porque na sua vida está tudo dando errado, nada dando certo, porque você está quebrando o princípio, e Deus não quebra princípio. Porque a partir do momento que você voltar para o Senhor e para a sua palavra, as bênçãos do Senhor correrá atrás de você. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos, não. A sua vida emanará bênção. Aonde você passar, onde você abrir sua boca, a diferença. O Espírito Santo estará sobre a sua vida, te direcionando, te dando a paz, te dando sabedoria. No dia a dia, nas pequenas coisas, você vê o mover e o agir de Deus, porque você vive uma vida na obediência, e uma vida na obediência gera bênção. É uma vida de vitória. Por isso, meus irmãos, já te agradeço você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que sempre está aí comigo, você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. A sua audiência é muito importante para mim, é muito importante para nós, porque a cada dia, para que o canal possa crescer, para que essa mensagem possa chegar àquele que precisa, e isso é muito importante. E como essa mensagem chega? Através das vidas, através de você sendo um canal de bênção, através de você compartilhando cada mensagem, através do seu like, da sua curtida, isso nos fortalece. E cada vez que você faz com que essa mensagem chegue, alcance, vidas são mudadas, vidas são transformadas. Pessoal, eu que sou pastor e doutor Ademar, 16 anos dedicado à hermenêutica, arte da interpretação de texto bíblico, pessoal, dedicado ao grego, ao hebraico, às línguas dos originais, textos, pessoal, meus estudos sempre são dos textos mais fiéis, para que possa chegar estudo de qualidade, com entendimento, mas para que a gente possa aprender a verdade, requer de nós renúncia, não é fácil a gente mudar aquilo que foi enraizado, aquilo que está impregnado em nós, que aprendemos errado. Quantos de nós aprendemos quantas coisas erradas? E quando a gente mexe na ferida da gente, não é fácil da gente, meus irmãos, quantas das vezes estudando a palavra de Deus em lágrimas e chorando, meu Deus, está tudo errado, meu Deus, aprendi errado, meu Pai. Nossa Senhora, começando pelas Bíblias, traduções, muitas não são fiéis, ali faz com que as pessoas tenham 2, 3, 10 interpretações de um sentido que Deus quis dizer só. As pessoas, está cada um levando o texto a sua corda, a seu jeito, sabe? E essa não é a vontade de Deus. O sentido que Deus dá é um só, não tem vários sentidos. Agora a aplicação, você pode aplicar o texto em várias, por exemplo, Salmo 23. Qual o sentido do texto? Deus cuida de mim, Ele cuida de você.
Agora, qual é a aplicação dele? Quando eu estou doente, Deus cuida de mim. Quando eu estou enfermo, Deus cuida de mim. Na adversidade, Deus cuida de mim. Tá vendo, pessoal? Tem o sentido e tem a aplicação. O sentido do texto é um só. Agora, a aplicação você pode aplicar em várias coisas, mas o sentido, Deus não quis o sentido do Salmo 23 ser outro. Que é Ele que cuida de nós, mostrando para nós, revelando o seu amor, a sua bondade. É o cuidado dele para conosco, que Ele cuida de nós. Agora a aplicação dele, quando eu estou doente, Ele está cuidando de mim. Quando eu estou enfermo, estou na adversidade. Quando eu estou mal, estou triste, angustiado, Ele está cuidando de mim. A aplicação dele é várias, mas o sentido é um só. E isso tem feito com que as pessoas tenham ido para longe de Deus e de Jesus Cristo. Pessoal, já te agradeço você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like. Pessoal, beijo no seu coração. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Beijo no seu coração. Tchau, fui!